Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Hoje o tema é um pouquinho diferente, né? Mas ele está dentro do currículo. Eu vou abordar com vocês o dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. LGBTfobia também é a nova sigla, né? Então vocês vão ver tanto homofobia quanto LGBTfobia, tá? É algo que precisa ser conversado sim, principalmente nas escolas. A escola é o maior foco de preconceito e de disseminação de ideias errôneas que não fazem sentido. A gente continuar proliferando, levando mais adiante. A gente precisa cortar esse mal pela raiz. Então, o foco da aula de hoje é o combate ao preconceito. Hoje, o preconceito ele é voltado para os homossexuais, mas de uma maneira geral, tá? Seja racismo, gordofobia, magrofobia, qualquer tipo de preconceito, é necessário que isso tenha um fim, seja extinto. A gente precisa ser respeitado, seja qual seja a sua orientação, né? Qual for sua orientação sexual, a sua posição política, sua identidade de gênero, não importa. Você deve ser respeitado, pois você é uma pessoa, você é um ser humano, você precisa, né? Você gosta, nós gostamos, a gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta de ser tratado com gentileza, né? Ser acolhido. Então, mais do que nunca, a gente tem que olhar para os outros com outros olhos, né? Perceber que muitas vezes a gente acaba cometendo, né, certos tipos de crimes, até sem perceber, né? É uma coisa tão automática, tão natural, que a gente não percebe, que a gente teve uma fala um tanto quanto maldosa, né? Um preconceito que não faz sentido, porque a outra pessoa, ela quis, né? Se tem uma pessoa ali que tá vestida de saia na rua, que estranho, né? Um homem de saia, problema nenhum, pessoal. Eu tenho que cuidar da minha vida, da minha vestimenta. Se o outro está feliz, isso diz respeito ao outro. É a vida do outro, nós estamos numa sociedade, temos que conviver da melhor forma possível. E o respeito, ele cabe em qualquer lugar. Ele não custa nada, mas ele é muito valioso, né? Então, bora lá. O dia 17 de maio, ele é lembrado desde 1990, né? Foi a data onde aconteceu a troca do homossexualismo, né? O homossexualismo ele saiu do CID, do Cadastro de Identificação de Doenças, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e passou a ser tratado como homossexualidade. Então, deixou de ser doença para ser algo mais comum, mais aceitável, não precisa de tratamento, não tem cura. Então, esse é o marco da data, tá? 1990. Também conhecido como Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, esta data visa conscientizar a população em geral sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros. Eu não vou falar de cada um, tá? Quem gosta de pesquisar, manda bala aí, que tem bastante informação boa para se ganhar, para se conhecer, tá? No Brasil, essa data ela foi inclusa no calendário em 2010, tá? Então faz, tempinho, já estamos em 2021, né? Faz 11 anos aí que a gente tem essa data no nosso calendário. Vou explicar para vocês de uma forma bem sucinta, ok? O que é identidade de gênero, orientação afetiva sexual, sexo biológico e expressão de gênero. A orientação sexual irá fazer com que a pessoa busque relacionamentos afetivos sexuais com pessoas do mesmo sexo, homossexual, sexo oposto, heterossexual, e ambos os sexos, bissexual. Já na identidade de gênero, diz respeito a como a pessoa se sente, se é do gênero feminino ou masculino. Ficou um pouco confuso? Vou explicar de novo. Identidade de gênero é como você pensa a respeito de si, ou seja, eu sou Josiane, mulher, me sinto heterossexual, tá? Então, identidade de gênero. Orientação afetiva sexual
é quem você fisicamente e emocionalmente se sente atraído. Ou seja, eu sou heterossexual, mulher, me sinto atraída por homens heterossexuais. Sexo biológico, é lá embaixo, tá? Características físicas como órgão sexual, hormônios e cromossomos. Então, a minha característica maior é mulher, é feminina, os meus cromossomos e os meus hormônios são femininos. Aí distingue fêmea, hermafrodita e macho, tá? Isso tem nos animais e nos seres humanos também. Expressão de gênero é como você demonstra seu gênero através da sua forma de agir, de se vestir e de interagir. É como você se expressa na sociedade. Feminino, andrógeno ou masculino. Ficou com dúvida? Dá uma procuradinha na definição desses nomes aí, vai procurar o significado. Eu não vou falar sobre tudo porque a aula vai ficar muito longa e a ideia não é essa, tá bom? Bora lá, o que é preconceito? Preconceito é uma opinião pré-concebida, sem conhecimento ou sem base sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas. A gente vê muito isso, né? Pessoas preconceituosas. E infelizmente não são poucas, né? Discriminação é atitude baseada em preconceito ou racismo. Na escola, a discriminação se manifesta muitas vezes em situações de bullying. É uma palavrinha que a gente já ouviu muito, né? A gente já está até cansado de ouvir ela. O bullying ele pode ser uma questão individual ou pode revelar um problema social. É importante ver o que há por trás das agressões. Muitas vezes a pessoa ela é agressiva, não por ela, mas porque ela viu, né? Ela teve exemplos familiares ou mesmo em mídias, né? E ela faz, né? Ela reproduz essa mesma atitude, essa mesma ação, sem ao menos ter noção do que ela está fazendo. Quais são as formas de discriminação? Raça, etnia, diferenças linguísticas e sotaques, deficiência, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, poder aquisitivo, entre outras, tá? Esse aqui é só alguns. A prática educativa ela deve estar presente em todos os componentes curriculares, a fim de ser possível enfrentar todas as formas de preconceito e discriminação, incluindo o machismo e a LGBTfobia, com o fortalecimento do entendimento sobre sexualidade e gêneros, a desconstrução de crenças e preconceitos existentes sobre o tema. Então, a gente tem que desconstruir certas atitudes. A gente tem que parar de achar normal que morreu mais um homossexual, tá? Que mais um homossexual foi violentamente agredido hoje, né? Então, é uma data para a gente falar sobre isso e para principalmente rever as nossas atitudes. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão olhar com outros olhos para qualquer situação que se refira ao preconceito, seja qualquer tipo de preconceito. Tenho certeza que vocês vão ser conscientes o suficiente para espalhar, para disseminar essas informações para o maior número de pessoas possíveis. E qual que é o objetivo disso? É acabar com o preconceito. É conseguir que todas as pessoas sejam tratadas da mesma forma, né? Com gentileza, respeito e amor. Mas o que é gênero? Quais são as discriminações de gênero? Como essas discriminações acontecem na escola? Então, eu vou dar uma repetida no que eu já falei antes, só para vocês fixarem bastante a informação. Gênero é um dispositivo cultural construído historicamente que classifica e posiciona o mundo a partir da relação entre o que se sente como feminino e masculino. Cria sentidos para as diferenças percebidas em nossos corpos e articulações, emoções, práticas e coisas dentro da estrutura do poder. Quem disse isso? Estrutura de poder. Foi o Lins, é um escritor, a gente pode pesquisar, eu posso mandar para vocês depois o link, tá? Bora lá. Que identidades são... calma aí, Josi. Que identidades são essas que compõem a escola? Então, a gente vai entender um pouquinho. Homofobia é a discriminação / violência contra pessoas por sua orientação sexual
homossexual, real ou presumida. Transfobia é a discriminação / violência dirigida a uma pessoa em razão de sua identidade de gênero. E LGBTfobia é a discriminação / violência dirigida a pessoas que pertencem a essa comunidade. Eu tenho aqui em mãos a resolução da Secretaria da Educação, tá? Ela é de 2014 e eu vou ler rapidinho aqui para vocês, tá? Então, dispõe sobre o tratamento nominal de discentes transexuais e travestis no âmbito da Secretaria da Educação. Então, no âmbito da instituição educacional, essas leis, né, essas resoluções, elas estão valendo, ok? Artigo 1º. As escolas públicas da rede estadual de ensino devem assegurar o respeito aos direitos individuais e coletivos dos alunos, impedindo quaisquer atos atentatórios ou discriminatórios contra transexuais ou travestis, no âmbito de sua atuação. Então, a escola ela tem que intervir em qualquer ação, né, que acabe acarretando maiores prejuízos aí. Então, já teve assim a visão, né, já conseguiu entender que ali tá rolando um preconceito. É necessário que a escola intervenha, tá? Que interfira nessa situação, ok? Artigo 3º. A escola deverá promover entre os alunos, responsáveis e funcionários a divulgação das normas constitucionais e legais que asseguram os direitos da pessoa, a inserção e a convivência pacíficas no ambiente escolar, sem constrangimento de qualquer espécie e sem discriminação, respeitada sua identidade de gênero e orientação sexual. Então, a escola ela é importantíssima para conseguir inserir, né, essa pessoa no convívio escolar e na comunidade, ok? Parágrafo único. Deverão ser promovidas ainda ações pedagógicas que visem a desconstruir e a superar preconceitos e a prevenir ações discriminatórias relacionadas a diferenças de gênero. Então, vocês estão percebendo o quão importante, né, o tanto de importância que a escola tem na vida dessas pessoas, né? Ela tem que intervir, ela tem que colocar essa pessoa no meio, né, no convívio social da maioria e conseguir que ela seja respeitada, né? Então, é importante falar sobre esse conteúdo e o quanto for necessário intervir sobre, em cima, né, dessas relações, fazer intervenções, essa frase fechou, né? Vocês vão conhecer agora o nome social, tá? Ainda não tá 100% ativo, mas é uma resolução do Conselho Nacional da Educação que autorizou o uso do nome social de travestis transexuais nos registros escolares, ou seja, lá na caderneta, na lista de chamada da escola de educação, da educação básica. A proposta ela ainda está tramitando na Câmara dos Deputados, ok? Então, esse documento, esse nome social, que é um documento, permite que os alunos maiores de 18 anos solicitem a matrícula, né, que a matrícula seja feita usando o nome social. Então, eu sou a Josi, mulher, mas eu me sinto homem e quero ser chamada de João. Então, meu nome social será João e se eu tiver 18 anos, eu consigo fazer o meu cadastro na escola como João, ok? Bora lá? Não se trata de negar as consequências da discriminação, mas de buscar um fortalecimento das relações da comunidade. Ações focadas em construção e reparação dos laços, com o intuito de fortalecer relações e beneficiar toda a comunidade escolar. Estamos acabando, tá? Disponibilidade de aprender. Abertura para questionar, admitir erros e corrigir atitudes. O processo de aprendizagem nunca termina. Não é só na escola que a gente tem que estar se preparando, buscando informação, buscando combater tudo isso, tá? Acolhimento e respeito.
Todos devem se sentir seguros e confortáveis para compartilhar vivências, sendo ouvidos com respeito e acolhimento. Gestão democrática. As soluções devem ser desenvolvidas conjuntamente. Isso fortalece o grupo e constrói o pertencimento ao espaço escolar. Então, é muito importante que, ao saber de algum equívoco, né, você consiga, sim, intervir da melhor forma para ajudar, né, para solucionar aquilo. A gente não está tendo aula presencial, mas quando tinha, a gente tinha certas vivências um tanto preocupantes, né, que entre os alunos haviam algumas atitudes que não eram certas, né, não estavam sendo coerentes, elas estavam sendo totalmente preconceituosas e desrespeitosas para com os colegas ditos diferentes, né? Então a gente tem sempre essa mania de querer fazer a justiça, ou querer achar que temos razão, né? E sem querer a gente acaba apontando falhas, defeitos nos outros e esquece dos nossos, né? Então, em qualquer tipo de situação abusiva, violenta ou de muito preconceito, né? A gente pode se intervir, a gente pode buscar ajuda, a gente deve comunicar os nossos superiores, os maiores, né, os responsáveis. Se a gente está na escola, a gente vai para a direção, vai lá e comunica. Coordenador, direção, ou diretor, né? Ou um professor responsável, não vai querer agir sozinho. Se você está na rua e viu uma situação de agressão, de violência, vá procurar ajuda. Nunca intervenha sozinho, tá? Então você pode procurar a polícia, a prefeitura, seja quem for, mas busque ajuda. Vamos tentar, né, fazer uma onda aí de respeito, né? Amor e respeito, e que a gente consiga ter sucesso, né? É uma ação aí em conjunto. Então vocês não estão sozinhos, eu não estou sozinha. Eu tenho muitos amigos, alunos, ex-alunos que são homoafetivos, são pessoas maravilhosas, pessoas de um coração sem igual, né? Eu já tive o prazer de conhecer muitas pessoas homoafetivas, eu tenho amigos de faculdade que eu ainda mantenho contato. Então, assim, são pessoas positivas, pessoas boas que eu quero pro resto da vida comigo. E qual que é a atividade, né? A atividade é bem simples para essa aula. Vocês vão descrever como que a gente pode acabar com o preconceito, tá? É uma tarefinha um tanto peculiar, né? Um tanto complexa, porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue muitas coisas, mas em conjunto, em comunidade, a nossa realidade pode mudar, né? Então, como que eu consigo acabar com o preconceito? Essa é a proposta dessa aula. Então, o que eu vou pedir para vocês? Podem gravar um vídeo para os desavergonhados aí, mais astutos, né, que gostam de um desafio. Gravem um vídeo explicando, né, qual seria a sua proposta de intervenção a esse contexto aqui que eu falei bastante hoje, né, falei até demais. Não o suficiente. Acho que vocês podem ainda buscar muitas informações, que muita coisa aqui está aberta, né, eu só fui aí colocando várias, né, várias palavrinhas, vários conceitos, eu não me aprofundei muito. Então, cabe a vocês uma pesquisa de campo mais profunda, caso tenha interesse, e vocês vão aí pensar, refletir, quebrar a cabeça, lembrando sempre que a nossa disciplina de filosofia, ela precisa disso, de uma reflexão maior. Então, você vai refletir qual seria a ação necessária para acabar com o preconceito. Então, vai caber a você, vai caber à comunidade, a seus familiares, ou seja, é uma ação conjunta. Eu sozinha não vou fazer diferença, mas se eu conseguir somar o maior número de pessoas, eu vou conseguir ser a diferença e fazer a diferença. A nossa aula termina por aqui, falei bastantão, né? Eu vou disponibilizar esse conteúdo aqui, né? O slide que eu criei para a aula de hoje, vou colocar no grupo. Se tiver dúvidas, pode me enviar, tá? Eu tô aqui para responder, para ajudar vocês. E eu espero de coração que a partir de hoje vocês comecem a se sentir, né, mais preparados para acolher essas pessoas
ditas como diferentes, na realidade não são, são como nós. Eles querem ser amados, eles querem ser bem recebidos, eles querem ser acolhidos, né? Da mesma forma que a gente gosta de ser tratado dessa maneira, com acolhimento, sem julgamento, eles também gostam, eles precisam e é lei, tá? Não veja por esse lado, né, de lei, eu tenho que respeitar porque tem a lei contra a homofobia, né? Então eu posso ser preso por preconceito. Não pensa desse lado. Pensa que ele é um ser humano e ele merece sim seu respeito. Ele merece ser visto como pessoa, como ser humano, ok? Nada justifica uma violência contra outra pessoa. Nada. Não tenho palavras para descrever o quão cruel, quão covarde é você violentar, né, uma pessoa só porque ela tá vestida de mulher ou vestida de homem, ou ela é negra, ou ela é gorda, ou ela é magra, não faz sentido isso. Então a questão aí, a reflexão maior tem que ser essa. A gente deve sim respeitar porque a gente quer ser respeitado. Muito obrigada pela paciência, por assistir a aula toda. Eu vou colocar no YouTube porque é lá que suporta, né, esse tamanho de vídeo. Eu espero que vocês assistam e façam a atividade. Ela vai valer como nota para o segundo bimestre, ok? Muito obrigada e até a próxima.